me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Paz, galera, tudo bem? Hoje, nesse final do ano, eu tava meditando, assim, muitas coisas que aconteceram comigo, né, no começo do ano. E eu, né, tô servindo ao Senhor, indo pra igreja. E desde novo, assim, as pessoas sempre falavam que ia cantar na igreja, que ia ser da igreja. Só que eu sempre fui muito diferente, assim, muito fora do padrão, né, do que eram os conceitos religiosos. E eu tive uma tia, assim, meu, que foi, nossa, foi muito show, assim, pra minha caminhada. Que minha tia foi missionária, né, ela era da Deus e Amor. E ela era aquela pessoa que só de você chegar perto dela já dá vontade de pedir perdão. Porque, tipo, sabe quando você sente que a pessoa sabe até o que você tá pensando? Então, minha tia era tipo assim. E ela sempre falava pra mim dos planos que Deus tinha, assim, na minha vida, só que a maneira que eu andava e o jeito que eu era, não de aprontar, mas o meu jeito mesmo, não combinava com nenhuma instituição religiosa. E ela falava pra mim, um dia você vai se encontrar, vai ter o lugar certo pra você louvar. Que ela falava, você vai cantar, você vai ser da igreja. Eu já me imaginava de terno cantando. Eu falava, meu Deus, será que vai ser isso ou não e tal. E assim, a igreja a qual eu faço parte, esse foi o ano de Isaías. E o Senhor recolheu essa minha tia, né? Graças a Deus ela já tá lá com o Senhor. Mas assim, foi um conflito muito grande quando ela e minha outra tia, né, elas foram pro céu, porque eu não fiquei meio sem entender. Eu falei, caramba, meu, e agora? E na igreja que eu tô frequentando é o ano de Isaías. E Isaías, ele tinha um tio que era um rei chamado Uzias, né? E Isaías era aquele sobrinho querido e tal. E lá em Isaías 6 fala que depois que Uzias, que o Senhor recolheu o rei Uzias, aí sim o ministério de Isaías começou a andar, né? E aí ele viu a face do Senhor, e ele teve uma experiência com Deus. Ele falou, ai de mim, né? Porque sou um homem iníquo, tá? Pecador. Mas eu vi a glória de Deus. E agora? E o Senhor perdoou ele, né? Colocou uma brasa viva na boca de Isaías. E ali começou o ministério de Isaías. E aí entra em Isaías 6, né? 7, que fala, a quem enviarei? E aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, às vezes o Senhor ele nos envia para um lugar e às vezes a gente até fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando Deus nos envia, a gente não quer ir. A gente fala, envia outro, Senhor. Não sei se eu estou preparado. Então, quando você fizer um voto ou você se dedicar ao Senhor, cumpra, né? E foi isso que eu entendi. Eu falei, meu, agora é comigo. Na questão minha familiar, agora eu vou ser coluna. Eu sei que algumas coisas vão ser mais difíceis. E aí eu fui aprendendo. E, respectivamente, né, esse é o ano da águia também. E eu tive que entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu tô falando agora no final do ano, mas eu tive que entender. E a águia, ela é um animal maravilhoso, né? Só que ela passa por um processo de renovação, né? Onde ela precisa renovar ali o bico dela, né? Onde ela até bate assim na rocha. Se você ver lá no Discovery Channel, tem toda a explicação, ou se você ver na internet. E aí eu fiquei pensando, meu, no que eu quebrei a cara? No que eu quebrei a cara esse ano? No que eu me preocupei mais do que eu devia? E o Senhor renova naquilo que você quebrou a cara, de repente você não vai quebrar a cara mais. Se você estiver com o Senhor, se você for firmado na rocha, suas coisas não vão ser firmadas na areia. O Senhor ele vai te ajudar. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. E as garras também é um processo de renovação com as garras da águia. Então o que você agarrou com todas as suas forças e você não conseguiu resolver esse ano? E de repente está falando, meu, não quero mais saber, não vou mais agarrar essas oportunidades. Acho que eu vou passar para uma outra parte e começar a viver outras coisas.
O Senhor, ele renova também as suas garras para que você possa ali aguentar com força e lutar pela sua família, lutar por um relacionamento, lutar pelos seus sonhos. Então, ainda que esse ano tenha sido para você totalmente destrutivo, saiba que o Senhor, ele se renova e ele te renova, porque Jesus ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? E até as penas da águia, né? Ela passa por um processo onde ela perde todas as penas dela, onde ela arranca todas as penas dela, e ela se lança assim num mergulho muito forte no oceano. E aí, quando ela mergulha, né, com muita força no oceano, tem o processo, né, pelo fato da água ser salgada, ali acontece um processo de renovação, onde ela começa a dar voos mais altos. Então, se prepare para dar voos mais altos. De repente você falou, meu, tô cansado, não quero mais. Que nem eu trabalho no ramo da publicidade. Vira e mexe, eu falo, meu, vou parar. E aí Deus fala, continua, abre uma porta ali, abre outra porta aqui. E nós somos destaque como voo alto, né? Como e muitas pessoas se espelham em você, talvez você não saiba, mas muitas pessoas se espelham em você. Então, eu senti de deixar esse vídeo, tá dando aí uns 7 minutos, mas é mais com relação a isso. Nós temos que ter visão de águia, né? Esse ano foi um ano onde eu tive que entender muitas coisas. O apóstolo Estevão, né, o nosso líder, ele fez uma pregação na ministração de jovens que foi sobre sobre o crente águia e o crente galinha. Nossa, meu, muito forte, sabe? E às vezes nós dizemos que nós servimos a Deus e em algumas situações nós somos covardes. E, meu, quando eu cheguei na igreja eu era muito tímido e eu li lá em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Eu falei, o quê? Nossa, eu vou ter que ser mais ousado. Então que Deus visite a sua vida, que você venha ser muito mais ousado, que Deus venha te usar com poder e autoridade do seu jeito. Às vezes você é o tipo de pessoa que não vai para a igreja, mas você tem Jesus no coração, então deixa Deus te usar, deixa Deus fazer o que ele tem que fazer. Às vezes é através de um abraço, às vezes é através de um conselho, às vezes é através de uma conversa e às vezes é através até de uma amizade. Então foi isso que eu senti de deixar aí e a gente se vê aí o ano que vem. Glória a Deus. E eu comecei louvando, né? Porque esse louvor fala sobre se render. Então, na presença de Deus, a gente tem que se render, parar de lutar contra. E antes de eu estar tocando, eu estava vendo a ministração, né, sobre Atos dos Apóstolos, onde Paulo, né, Deus fala para ele: Paulo, por que me persegues? E às vezes a gente acha que está servindo a Deus, mas a gente está perseguindo as pessoas, sabe? Perseguindo porque tem um cabelo diferente, perseguindo porque usa um piercing, perseguindo porque tem tatuagem. E aí, às vezes, e não é isso. Tipo, quando você vê Jesus face a face, você vai ver que Jesus, ele é a liberdade, ele é o amor. E aí cai a escama dos olhos do Paulo e ele começa a amar todo mundo. Então, se você ama um e o outro você não ama, tem alguma coisa errada. Porque na palavra diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos. Amém? Então, foi só isso mesmo que eu senti de deixar aí. E caíram as escamas dos olhos de Paulo e ali ele foi cheio do Espírito Santo. Então, quando as escamas, né, caem dos nossos olhos, nós somos cheios do Espírito Santo para amar, para pregar o evangelho, praticar o ID. Amém? Então, é só isso. Até 2021 aí. E glória a Deus.